Furá por o canto na serra, a mata silenciou. Pula tudo mentalmente e se torna a Yawar, usando o exemplo da Yawar, ou você imagina a Yawar pulando em cima de você, se tornando você. De qualquer maneira você vai se tornar e se visualizar como Yawar. Naquele momento, imagine que você está no ambiente da Yawar. Se fosse o Piraí, você estava lá na lagoa, né? Se fosse a grande área, você estava voando. Mas a Yawar é fácil, que é mais fácil de se visualizar andando na mata. Aí ande pela mata, ouça a mata, sinta o cheiro da mata, presencie a mata imaginalmente e fica alguns instantes ali. Não é um exercício de imaginação só, porque você invocou um encantado. Então tudo que você viver ali, imagine que você está sendo acrescentado em poder, em cura e sabedoria. E ande como uma onça, cai ao ar, até o momento de terminar, e repita o processo inverso. Se transforme em humano de novo, agradeça sempre no final e acabou o trabalho. Trabalho simples, que algumas pessoas falam, você está imaginando só, não é imaginação, porque eu pedi ajuda espiritual, e sim, é uma interação de forças, né? Faça isso e você vai ver que as coisas começam a mudar para melhor, porque você está sendo preenchido de axé. A primeira coisa que vai mudar, e eu garanto para você, são os seus sonhos, onde os espíritos atuam com mais precisão, porque naquele momento você está relaxado. A gente anda tenso o dia inteiro e a gente não percebe a atuação dos encantados no nosso mundo. A gente é tenso, nossa mente é tensa, o corpo é tenso, tudo está tenso, e a gente relaxa um pouco quando dorme, e é ali que a gente tem uma interação com os espíritos. Mas se você está praticando pagelança, a interação vai ser maior, então você vai sonhar muito, e os sonhos vão evoluindo de fantasias e desejos, que é o normal dos nossos sonhos, para o ensinamento. O Espírito se apresenta a você de várias formas e fala, indica coisas. Algumas você vai lembrar, outras não, mas as que você não lembrar, você vai amanhecer diferente, preenchido por uma energia. Nota importante: como os encantados, quando estão em forma de totem animal, interagem com você para dizer para você: nós estamos juntos, eu transmiti algo a você, eu estou com você te protegendo, usando uma linguagem diferente. A primeira vez que isso aconteceu comigo, já tinha tido esse tipo de sonho, mas a primeira vez que aconteceu dentro da pagelança eu me apavorei. Estava justamente trabalhando com Yawara, que é um encantado que eu tenho um apreço muito grande, e eu me vi na mata onde duas onças pularam sobre mim e começaram a mastigar, e eu acordei gritando. Falei, o que eu fiz de errado? Meu Deus, o curandeiro não está aqui para me ajudar, está longe demais, o que eu fiz de errado? Eu revisei tudo e falei, poxa, eu fiz tudo certo, com vontade de aprender. Mas por que tive esse sonho? O que está acontecendo? Será que elas estão me alertando de algum perigo? Será que estou tendo algum ataque psíquico, espiritual? Nada. Quando os animais do poder querem mostrar essa intimidade, eles te mordem, eles te arranham, eles te mastigam. E se você vai ter uma experiência profunda com um encantado, na forma de um animal de poder, onde ele vai te transmitir um poder muito grande, que você vai se renovar como indivíduo, ele vai te devorar. Né? No caso de um animal que pode devorar, é um animal pequeno não, né? Mas você vai ser devorado. Então, a experiência de ser devorado e nascer de novo, a experiência de ser cortado em pedaços e queimado, ou ser cortado em pedaços e devorado por um espírito, colocado num tacho de barro e feito uma comida, ou queimado, ou ser congelado, ou ser afogado, renascer, faz parte
da experiência xamânica de crescimento pessoal. É a linguagem do mundo espiritual, né? Nós somos apegados ao corpo, claro, normal. Qualquer sonho, perdi o dedo, perdi isso, perdi aquilo, é apavorante para nós, né? Mas quando a gente está estudando isso dentro da estrutura tradicional xamânica, nós temos que aprender a linguagem deles. Então a linguagem dos animais em sonhos, que a gente chama de sonho xamânico, sonho de aprendizado, mostrar intimidade é devorar. Morder não é arrancar pedaço, nesse sentido. Morder é ele colocar simbolicamente algo de dentro dele, que é o poder, em você, né? Então ele está fazendo o que? Uma comunhão. É um tipo de comunhão. O mordo, a saliva te penetra. É um simbolismo. Ou seja, o meu poder, se eu sou Aeoar, agora está contigo. Ou parte do meu poder, na verdade, agora faz parte de você. Mas quando eu mordi, o seu sangue também foi para a minha boca. Aí a hora falando. Então parte de você agora faz parte de mim. Antes não. Era você aqui e eu ali. Mas agora o seu trabalho, o seu desejo nos aproximou. Então eu simbolizei isso. Eu te mordi. Isso é estranho? Pode ser. Mas se a gente recorrer à religião das outras pessoas, nós vamos ver que isso é feito há milênios, na maioria delas, no católico. Se trata de milênios, que não é uma religião nativa tão antiga, mas o católico vai à missa e ele come o seu Deus. Simbolicamente, ele está fazendo isso. Ele come o Deus, ele o destrói. A hóstia é partida e deglutida, mas o Deus faz parte dela agora, de maneira que o ritual chama comunhão, uma união, uma coparticipação. Você faz parte do Deus, o Deus faz parte de você. Nós estamos fazendo a mesma coisa aqui, né? A nossa comunhão não é com um Deus, mas é com os encantados, porque eles são as deidades dos sistemas, ou da maioria dos sistemas de pagelança cabocla. Até a nossa ideia de divindade, o nosso conceito de divindade é uma ideia bastante do nosso universo, quer dizer, os índios não participam dessa maneira de enxergar as coisas, né? Palavras como monoteísmo, politeísmo não fazem significado nenhum para a pagelança. Isso não existe essa preocupação. Há um Deus criador, ou não, há vários deuses que criaram, ou se não. Há vários deuses que criaram, mas um criou mais que o outro. Isso é uma coisa assim ridícula. A teologia é algo insignificante para o pajé, como a filosofia. Esses são nomes que a gente deu para as coisas, embora são coisas bacanas e importantes para nós, mas a maneira de eles conceberem a realidade é muito diferente. Então a nossa noção de tempo é linear. Esse é um assunto muito importante na pagelança. Nossa noção de tempo é linear, passado, presente e futuro, ontem, hoje e amanhã, né? Como uma reta toda segmentada. Essa não é a noção de tempo do pajé. A noção de tempo do pajé é circular, sem segmentos. Se fosse dar um exemplo, então hoje, ontem e amanhã tem a mesma importância num trabalho xamânico. O ontem não é distinto do amanhã nem do hoje e vice-versa. Quando se trata um paciente, isso é muito importante, porque quando a gente está dentro de um doente, aquela doença avançou de algum lugar até chegar onde está hoje e vai continuar avançando se ele não for tratado. A gente pode dizer no monte e no depois da doença, mas não no xamã. Então, não tem um começo nem um fim distinto, porque a noção de tempo é circular. A gente fica preocupado com a ideia da reencarnação e na pagelança isso não tem importância nenhuma, porque mesmo a nossa ideia de reencarnação é linear. Hoje eu estou aqui, ontem eu nasci na Grécia Antiga, eu era discípulo de um filósofo, eu fantasiar. Amanhã, quem sabe, eu nasço num mundo mais evoluído, ou mesmo aqui na Terra, numa família mais, sei lá, do jeito que eu fantasio. É linear, ontem, de hoje,
não na pagelança. Eu posso estar aqui e ao mesmo tempo ser um ente vivo numa outra realidade que eu talvez classifique como futuro ou passado, ou classifique como essa terra ou outra terra. É muito complexo, tão complexo que ele tem dificuldade de falar isso para nós, por isso que isso não aparece tanto na literatura, quando tiram o conhecimento dos pajés. Eu acho que tira, mas na hora do trabalho faz diferença. A outra ideia é que o nosso espaço é também, a nossa maneira de tratar o espaço também é muito limitada. Então eu estou aqui, não significa que eu estou na minha casa, e também eu não estou em Viena, na Áustria, e nem num outro mundo, nem num outro planeta. Eu estou aqui, eu posso ir para a Áustria se eu tomar um avião, e eu posso ir para minha casa se eu tomar uma condução, né? Mas eu não posso estar na minha casa aqui em Viena, ou em outro lugar, em outro mundo ao mesmo tempo. O pajé pode. O pajé, os espaços não são cubinhos assim, departamentados, bonitinhos, como se fosse um xadrez. É também circular. Eu posso estar aqui e num outro lugar ao mesmo tempo. A minha alma pode estar no meu corpo e habitar uma outra realidade, estar num outro universo. Então é muito complexo. Por isso que às vezes a gente ouve, como aconteceu comigo, quando eu fui até o pajé Sapaim e ele fez uma sessão de pagelança. Então ele deitei, ele fumaçou, ele cantou, e de repente ele falou: Edmundo, sinto o seguinte, você está aqui, mas tua alma foi. Eu me apavorei, como assim? Eu falei: a tua vida, naquele momento ele falou para mim, assim, você está aqui, mas a alma foi. Eu falei: mas foi aonde? Né? Isso para mim foi primeiro, que não tinha lógica, como minha alma vai sair por aí. A ideia de alma no pajé é diferente, né? Então o que ele estava dizendo é que eu podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas eu estava tendo problema porque eu não estava ciente disso. O problema não é estar em dois lugares ao mesmo tempo, a alma foi. O problema é não estar ciente disso. Então, quando isso ocorre, a vida pode apresentar problemas. Às vezes, esse negócio de alma aí, chamado na literatura antropológica de roubo da alma. A pessoa, a gente acha, pô, ridículo, como roubou a alma, o corpo está sem alma. A alma foi para algum lugar, ou entre aspas, é capturada por um feiticeiro maléfico e a pessoa adoece. Nós estamos tratando de conceitos que a gente não consegue entender, porque não consegue entender o conceito de tempo e espaço dentro do xamanismo tradicional e da pagelança em particular. Por isso que eu digo, na hora que eu bato o pé e balanço o maracá e faço e chamo Iauara, Iboia, Suaçutinga, Pirainha ou outra realidade espiritual, o que eu estou vivendo vai além do meu conceito limitado, civilizado, branco, ocidental, de tempo e de espaço. Por isso que é importante, quando toco o maracá, eu desejo o bem, a bondade e a luz, porque eu estou influenciando não a mim só, mas o lugar, a minha volta, e toda a natureza, e toda a criação, e todos os mundos. Então, trabalhar para o bem e a bondade é multiplicar a luz. É aquela ideia de que tem um mar de velas apagadas e uma acesa só acende tudo aqui. Então, é muito importante isso. Mas contei esse negócio do tempo e espaço sem explicar muito, para mostrar como a gente é limitado, né? Animal de poder é a alma do bicho, né? Tempo, espaço, tudo quadradinho, não é? A pagelança é tudo circular, e essa tradição é muito mais antiga do que a gente pode imaginar, né? Uma outra ideia é da nossa própria história. A história dos povos indígenas não começa como a nossa história. A história dos povos indígenas começa antes desse mundo existir. Né? Ela começa em esferas, em realidades transcendentes, além do nosso. Às vezes algumas tradições de pagelança nativa, sobretudo,
tentam descrever isso. A história começa com 4 realidades que a gente chama de mundo antes do nosso, às vezes, onde eles dão nome àquelas forças, àquelas realidades, usam metáforas como o mundo da fumaça, como eu usei, né? O mundo das brumas, mas eles estão falando que a história começou lá, né? Mas é a história, como a gente considera. Uma outra coisa que a gente nota nos povos indígenas, quando eles usam um termo que a gente usa, que é se dizer sou um humano, esse termo não é usado para nós, né? Quando eles dizem o ser humano, como eu posso dizer, um ser onça, um ser peixe, vamos dizer, um ser humano, eles usam para eles, porque nós não somos considerados humanos. Por quê? É só olhar a forma em que vivemos, a forma como nos tratamos o outro, a forma como vivemos em sociedade e como tratamos a natureza. Um humano não faria isso. O humano erra, o humano sente inveja, normal, mas ele não faz isso como nós fizemos. Então, quando eles vão descrever, a maioria das culturas indígenas nos descrever, não descrevem como humanos, somos uma outra coisa. Então, os conceitos, a gente precisa, alguns deles, aprender ou reaprender para trabalhar. Senão a gente faz mecanicamente. Pegar o maracá, deixar ele reto e pum. Não é só isso. Não é uma postura corporal. Também é. Mas quando a gente usa essa postura corporal, nós estamos entrando numa outra realidade, num feixe de coisas, ou numa web, né? Que a gente não imaginava que existia. Mas existe. Por quê? Porque nós não estamos num quadradinho, nós estamos numa série de círculos que vão se penetrando e formando as realidades, né? Foi quando o Tupinambá na aldeia ele chegou. Foi quando o Tupinambá